Fala corretor, fala corretora, tudo bem? Mais um vídeo aqui no meu canal, mais uma dica exclusiva para alavancar suas vendas. Se você possui alguma dúvida ou algum tema que você quer ver por aqui, por exemplo, mande aqui nos comentários que eu estou esperando justamente o seu comentário para eu gravar, por exemplo, um vídeo especialmente para você rodar cada vez mais a sua engrenagem. Então manda aqui nos comentários que eu estou esperando, tá bom? Hoje eu vim te trazer um tema, uma vontade que muitos corretores têm dentro do mercado imobiliário, que é vender muitos imóveis no mercado de luxo, dos imóveis de alto padrão, imóveis de luxo, certo? E se eu te falar que o grande desafio para você vender imóveis de alto padrão não está propriamente na venda final desse imóvel, porque a gente sabe que cedo ou tarde isso vai acontecer. O corretor de imóveis de alto padrão, aquele que busca uma alta performance na venda, ele vai ter que entender que ele vai ter que investir na carreira, na aparência, em conhecimento, além de prestar um atendimento totalmente personalizado, totalmente customizado, onde você vai passar a conhecer o seu cliente e aprender principalmente a se relacionar com ele. Mas Felipe, não estou entendendo muito bem o que você está querendo dizer com essa frase. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender de modo com que vai mudar sua mentalidade em relação à venda de imóveis de alto padrão. A gente sabe que mesmo com a crise que a gente vem passando, esse setor imobiliário, esse setor dos imóveis de luxo, ele continua bem aquecido, ele continua rodando, continua acontecendo. Os compradores desse tipo de imóvel, eles já têm um certo patrimônio, já têm uma liquidez totalmente diferenciada. Ele não depende, vamos dizer, 100% ali do crédito, ele tem uma margem para brincar, se a gente não tem a aprovação necessária, por exemplo, ele tem um pouco mais de entrada para dar, caso não aprove o necessário. E, obviamente, a gente sabe que os investimentos nos imóveis é algo muito seguro mesmo hoje em dia. E se você pretende entrar nesse nicho de mercado, vamos às dicas. A primeira dica praticamente primordial que você tem que entender é você estudar as necessidades, os hábitos, os desejos desses futuros compradores, que costumam ser diferentes de hábitos, por exemplo, de pessoas que vão comprar imóvel populares. Cada setor tem os seus hábitos, tem as suas necessidades, a sua melhoria que ele quer de vida. Então, o corretor ele precisa estar atento nas possíveis soluções que vão impactar na qualidade de vida desse futuro comprador. Claro que a gente está falando do mercado de luxo, certo? O que eu estou querendo dizer é que tanto o público de imóvel popular, de médio alto padrão, de luxo, ele tem os seus problemas, ele tem as suas necessidades, as suas prioridades. Então você tem que estudar. Estamos falando de mercado de luxo. Estude como são os comportamentos, os hábitos, o que eles buscam, o que é a qualidade de vida para esse setor, uma boa localização, estar perto de padarias, farmácias, porque o público de alto padrão, ele é um pouco, vamos dizer assim, mais exigente. Então ele já vem com conhecimentos diferentes, já passou por situações, por exemplo, às vezes de já ter comprado 1, 2, 3, 4 imóveis, então ele já sabe mais ou menos o que é errado, o que é certo, o que é bom ter no imóvel, o que não é bom ter no imóvel. Então, você fazer um estudo completo desse perfil, claro que vai te trazer resultados diferentes na hora de você apresentar o imóvel, de você buscar conhecimento dentro desse imóvel. E não só, por exemplo, uma frase que eu citei num vídeo passado meu, você não tem que ir na visita do imóvel ali só apresentar o imóvel. Você tem que ter ido, por exemplo, uma semana antes ou pelo menos uma vez antes, conversa com a equipe de portaria, conversa com a equipe da limpeza, conversa com a equipe, geralmente tem se for apartamento, né? Tem um lobby ali, um mezanino onde tem quadra, tem uma estrutura, parece um clube, né? Piscina, essas coisas. Então você vai adquirir conhecimento ali que pode ser que seja um diferencial na venda. Citando rapidinho o que eu citei no vídeo que eu falei para vocês, eu fiz uma venda do imóvel de alto padrão, onde o empreendimento era, como eu falei, parecia um clube. Tinha quadra, piscina, sauna, salas de lutas marciais, academia, enfim. Toda essa estrutura que um empreendimento de luxo ele exige. E eu fiquei sabendo que nas estruturas alguns professores davam aulas particulares para os condôminos. Então, o cliente que estava na minha mão estava querendo ficar próximo de algum clube interessante na cidade. Ou seja, com esse conhecimento das visitas que eu fiz antes de levar o cliente lá, eu fiquei sabendo que praticamente o que ele queria ficar próximo era onde ele iria morar. Então foi um diferencial muito grande na hora de eu executar a venda. Então esse cliente que compra o alto padrão envolve muito mais coisa do que ele ter bastante dinheiro para gastar. Vamos dizer de uma forma bem grossa. Então você tem que interpretar como ele se comporta, qual que é as prioridades desse público de alto padrão. Fazendo uma observação aqui, o mais difícil para você entrar nesse mercado de luxo não é você entrar no imóvel de luxo, é você se manter lá dentro. Não adianta você entrar com uma mentalidade que fiz uma, duas vendas ali, tá show de bola. Não, o importante é você criar
uma recorrência, você conseguir se manter dentro desse mercado imobiliário, certo? Então, vamos para a segunda. A segunda dica que eu quero trazer para você parece besta, mas só que é um divisor de águas aí na hora de você causar esse primeiro impacto para o seu cliente de alto padrão. A questão da aparência, se você está com uma roupa alinhada, se você está com o cabelo alinhado, o mais importante que eu queria trazer para você é como você se comunica com esse cliente. Seja imóvel popular, seja imóvel de médio e alto padrão, de luxo. Uma que eu já vi muitos profissionais do mercado imobiliário fazerem é: vou estar mandando a proposta para você, vou estar fazendo isso que você me pediu. Isso você tem que eliminar do seu vocabulário. Vou fazer o que você me pediu, vou mandar a proposta até o final do dia ou até amanhã de manhã. Seja, já vi muitos usarem também, seja, para mim fazer, para eu fazer. Uma que é um erro comum também do pessoal cometer fazem 2 meses que a gente conversou, fazem 3 meses que a gente teve o primeiro contato, faz 1 mês, faz 2 meses, certo? E isso principalmente a gente está falando do mercado de luxo, mas para qualquer tipo de cliente que você tenha na mão, seja de imóvel popular, médio, alto padrão e de imóvel de luxo, esse tipo de vocabulário elimina. A terceira dica, que eu dei um spoilerzinho aqui na primeira, domine todas as características que o imóvel possui. Ah, mas Felipe, mas isso é fácil, quando eu pego um imóvel eu já recebo, pode ser de um dono do imóvel ou de uma construtora, quais são as características dele? Se tem piscina, se tem quadra, isso aí é boa, isso aí eu domino. Mas e o plus que você vai trazer para ele? Qual é o atendimento personalizado que você pode apresentar para o seu cliente de alto padrão? Como eu falei, ele é um cliente muito mais informado, muito mais exigente, muito mais, vamos dizer ali, criterioso em relação à compra de um imóvel, porque é um alto investimento para ele, seja para moradia ou para investimento. Então, estudar o imóvel, o foco do seu atendimento tem que ser o imóvel. Como eu falei, vai 1 dia, 2 dias antes, pelo menos uma vez você tem que ir sem o cliente, conversa com toda a equipe do prédio, vê os pontos positivos, negativos. Seja sempre sincero e honesto sobre a opção de A e B. Por exemplo, assim, você está mostrando a opção A, a opção B. Mostre para ele, verbalize os pontos positivos, os pontos negativos, os pontos positivos da opção B, os pontos negativos da opção B. Esse não está tão próximo de padaria, esse aqui já está próximo de padaria. Esses aqui tem muitas escolas perto ali para o seu filho que tem tantos anos, esse aqui já não tem tanta escola perto, mas por outro lado tem, por exemplo, um shopping perto, mas por outro lado tem farmácias perto que esse não tem. Então mostre os pontos positivos e negativos e joga essa responsabilidade para o cliente. Ali você vai gerar uma credibilidade muito grande e ele vai passar a acreditar mais no que você fala, porque você não está esperando, por exemplo, ele perguntar, você não está esperando, você não fica indeciso na hora ali, você está mandando na situação, você está trazendo pontos positivos, negativos, trazendo características diferentes do que já tem no empreendimento. Então é uma escada que você está subindo ali, onde você vai ser enxergado como uma autoridade, uma referência no mercado para esse cliente. Ele vai se sentir muito mais seguro na sua mão, entende? Agora a quarta e a quinta dica é uma das mais importantes que alguém poderia falar para você conseguir ter sucesso nesse nicho do mercado de luxo. Então a quarta dica que eu quero dar para você é você simplesmente não ter medo dos clientes de alto padrão. Mas Felipe, como assim? Como ter medo de um cliente de alto padrão? Eu falo isso porque muitos profissionais do mercado imobiliário onde eu presto mentoria já me verbalizaram que às vezes eles têm medo ou alguma objeçãozinha de lidar com cliente de alto padrão, de conversar, de se relacionar, de apresentar imóveis, de se aproximar desse cliente. E por que eles sentem esse medo? Porque às vezes a gente sabe que tem pessoas que se inferiorizam ao estar ao lado de uma pessoa, por exemplo, bem-sucedida, desses clientes de alto padrão, porque eles acham que esses clientes, porque ele tem mais dinheiro do que o resto das pessoas. E esse pensamento, falando um pouco da parte comportamental humana, pensamento só vai te travar na hora de você prospectar novos clientes, de você se relacionar-se com novos clientes. Por quê? Porque às vezes você se assusta, por exemplo, assim, nossa, vou vender um imóvel que precisa de 300 mil de entrada, que precisa de 250 mil de entrada. Esse valor, às vezes, é muito alto para você. Mas para os clientes que têm, por exemplo, 10 milhões na conta, não vamos dizer que é uma quantia pouca em dinheiro, mas só que está dentro da margem dele, está dentro da realidade dele, e para ele, vamos dizer, entre aspas, é um número normal para ele dar de entrada. Que às vezes está um pouquinho fora da sua realidade, mas claro, você aprendendo técnicas modernas para alta performance de vendas no mercado de luxo, você vai chegar lá e esse número daqui a pouco vai ser normal para você e você vai ter um estalo em falar, puta, esse medo que eu tinha
era um medo besta. Hoje eu estou num patamar diferente e vejo que era super normal ali e eu fiquei um pouco ansioso, fiquei um pouco nervoso. Então não cometa esse erro de ter medo de se relacionar com esse tipo de público do mercado de luxo. Ele é um cliente como qualquer um. Ele não é melhor nem pior do que um cliente que vai comprar, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela. Ele merece o mesmo tratamento, o mesmo tipo de atendimento, o mesmo atendimento personalizado, customizado para aquele nicho. Alto padrão, imóvel popular. Então ele merece, por exemplo, como eu vou deixar um vídeo aqui de uma plataforma onde você pode apresentar para o seu cliente de imóvel de luxo, principalmente uma experiência totalmente nova, onde você entrega uma planta 3D para ele, como pode ficar a nova casa dele, o novo apartamento dele. Está aqui na descrição do vídeo, confere lá. Então o cliente de imóvel popular e o cliente de luxo, eles são a mesma coisa. Só tem um poder aquisitivo melhor, mas merece o mesmo tipo e são os mesmos tipos de pessoa. Então não se sinta nunca inferiorizado com um cliente de alto padrão. Ele está precisando desse seu lado detalhista. E lembre-se de uma coisa, dentro do imóvel, você é a autoridade para ele. Você está trazendo a melhoria na qualidade de vida que ele possui. Seja um patrimônio de 10, 50, 1 bilhão de reais, você ali no momento que está dentro do apartamento, dentro da casa, apresentando a qualidade de vida que ele precisa, você é a autoridade nesse momento. Você foi escolhido por ele ou pela imobiliária onde você trabalha para gerar esse valor para ele. Então você é a autoridade no momento. Esse é um ponto crucial na hora de você ter sucesso nas vendas do imóvel de alto padrão. Juntando uma dica bônus aqui na quarta dica, o medo de dizer não a esses clientes. Tem clientes do imóvel de alto padrão, por exemplo, que o imóvel custa 3 milhões de reais e ele dá uma proposta, por exemplo, de 2 milhões e 100. São 900 mil reais ali de margem que você sabe, ou você já passou por alguma experiência com esse apartamento, ou você sabe que é uma proposta totalmente inviável. Então você já verbaliza isso para o cliente, porque senão você recebe a proposta, por você ter recebido, você já deu uma mensagem para ele que pode ser que o proprietário ou a construtora aceite, e você pode acabar frustrando o seu cliente, se frustrando porque você acha que pode ser aceito. Então quando você sabe que ele mandou uma proposta inviável, verbalize para ele. Fala, não, ó, infelizmente, fulano e fulano, essa proposta aqui, já obtive propostas desse valor e o proprietário ou a construtora não aceitou. Então, se você quiser mandar uma proposta, por exemplo, à vista, tá com o dinheiro na mão, acredito que a margem que a gente possa ter é, por exemplo, 15% a menos, acredito que seja uma proposta legal. Vai ficar em torno de 2.550.000 mais ou menos. Então, esse valor que eu sei que o proprietário ou a construtora possa ser que aceite no momento. 2.100 é melhor a gente não mandar ou procurar um imóvel dentro desse padrão que você quer. Então, você não teve medo, nenhuma coisa errada em falar não para o seu cliente. Pelo contrário, você vai estar mostrando para ele que nesse tipo de imóvel não acontece. Então você está ditando as regras, você vai gerar credibilidade com esse tipo de atendimento, com essa firmeza na hora de falar, postura na hora de falar, roupa alinhada, tudo isso faz parte de um atendimento de imóveis de alto padrão. Certo? Então, essa é uma dica bônus dentro da quarta dica, que é muito importante você deixar anotadinho aí. A quinta dica, uma das mais importantes nesse vídeo para você, é frequentar lugares onde esse público está. Seja restaurante, seja academia, seja clubes onde eles são associados, shoppings diferentes, se tem algum na sua cidade diferente, com um pouquinho melhor o padrão do que o outro. Começa aí nesses shoppings, começa aí nesses clubes. Ah, Felipe, mas eu tenho que gastar uma parte da minha verba investindo nisso, investindo em restaurantes caros? E a resposta é sim. Você não investe em tráfego pago? Isso faz parte de um tipo de investimento para você. E por que eu falo isso? Porque, por exemplo, se você consegue já ir no clube que eles, por exemplo, vão jogar tênis, por exemplo, você faz um relacionamento com eles. Você está no clube onde eles estão, você vai ver os carros que eles possuem, você vai saber falar de coisas que eles falam. Então isso faz parte de um investimento na sua carreira. Mas Felipe, eu ainda não estou nesse nível, eu não consigo frequentar os mesmos lugares que esse pessoal. Legal também, tá tudo certo. Você está num momento da sua vida onde você está prospectando novos negócios e daqui a pouco você vai estar inserido lá, se esse é o seu objetivo. Então o que você tem que fazer? Estudar pelo menos 100% o público do mercado de luxo. Quais bens de luxo ele tem, quantas vezes ele viaja, para onde ele viaja, quais músicas eles escutam, quais são os comportamentos, quais lugares eles vão. Por quê? No tráfego pago, você capta clientes dessa maneira. Você estuda esse tipo de público e, claro, você vai ter acesso a eles de uma forma ainda
não presente. Você vai ter acesso, aí vem toda a sua parte, tem que estar 100% em aparência, atendimento, comunicação, estudar o imóvel, foco no imóvel 100% para trazer coisas que vão melhorar, trazer essa qualidade de vida que ele tanto busca para sua família. Aí vem o outro lado, e esse lado você deixa meio ali em stand-by, que daqui a pouco você vai chegar lá, entendeu? Então tudo isso que eu falei nesse vídeo são dicas para cada vez mais você ser efetivo dentro do mercado de luxo, se é esse o seu interesse. Então se esse vídeo fez sentido para você, se eu conseguir te ajudar de alguma maneira, eu queria te fazer um convite para você clicar aqui no curtir, que me ajuda bastante, se inscreva no canal para a gente continuar com essa comunidade bem bacana que a gente está criando, ativa o sininho do YouTube, para o YouTube te avisar quando eu, Felipe, te trazer dicas como essa, que vão sempre alavancar, rodar sua engrenagem aí, para a gente conseguir fazer um VGV milionário aí para você anual, certo? E eu fico por aqui. Se você ainda não baixou o e-book, baixa, ele está aqui na descrição do vídeo, com apenas 2 cliques você clicou, vai para um site, coloca o seu nome, seu melhor e-mail e ele já vai ter acesso ao e-book. Lá tem dicas, estratégias e sacadas exclusivas do e-book, então vale a pena você conferir. Eu fico por aqui, espero ter ajudado e te vejo no próximo vídeo.